Boa noite, pessoal. Um sopão com o João, um tira-dúvidas, como a gente vinha fazendo antes. Retomamos o nosso tira-dúvidas. Então, quem tiver alguma pergunta, manda que vamos tomando o sopão e respondendo para vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. A ideia é tirar algumas dúvidas sobre viver no campo, que as pessoas têm várias dúvidas sobre isso. E então estamos aqui para responder, ver se a gente pode contribuir com algum que está querendo fazer essa passagem da cidade para o campo, sair da loucura da cidade para o campo. Então quem tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma ideia com a gente, estamos à disposição. E está começando já, para quem está mais no sul do Brasil, já está começando uns dias bons para tomar sopa e fazer fogo, já está começando a esfriar. Hoje fez 12 graus, sensação térmica de 11, daqui para frente só baixa agora, né? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Aqui tem uma primeira pergunta: como afastar cobra? Bom, o que acontece? Os animais peçonhentos em geral, certo? Se a gente entender, na natureza, tudo tem um predador e tudo é presa. Tudo é predador e é presa. Em algum momento a presa é predador e em algum momento o predador é presa, certo? Tem animais que geralmente são presas. Muitos herbívoros, como ovelha, por exemplo, sempre é presa. Mas assim, se a gente for analisar hoje, nas cidades tem muito mais barata, por exemplo, e rato do que no campo. Por quê? Porque não tem predador, certo? E tem uma oferta de restos de alimento que no campo não tem. Por causa do lixo orgânico do campo, você usa imediatamente ele ou para dar para as galinhas ou para fazer composto. Na cidade as pessoas não têm isso. Você sai toneladas e toneladas de alimento de restaurante, das casas das pessoas, e isso ainda fica parado num lugar até que recolhe, depois vai para o lixão, etc. Então isso tem uma proliferação gigante de ratos e baratas, né? Bom, quanto à cobra, o que acontece? Primeiro, cobra não gosta de muito movimento, lugar com movimento, que tenha barulhos e coisa assim. Não que ela ouça, mas ela sente a vibração no chão. Galinhas, peru, marreco, galinha de Angola principalmente, ganso e peru comem cobras, certo? Então o que acontece? Nós temos que criar um equilíbrio, uma ecologia de equilíbrio no lugar. Ou seja, então se eu vou para um lugar e a gente já vai querer plantar, né? E as plantas que a gente usa no terreno geralmente também são plantas comerciais, ou seja, não são plantas nativas. A maioria das coisas que a gente come são plantas que não são originárias daqui. Então, da mesma maneira que você planta tudo isso, frutíferas e hortaliças, a gente também tem um pensamento de colocar animais junto. Galinha, peru, nós temos de tudo aqui, pato, galinha, peru, marreco, né? Embora a gente não mate os animais, mas acontece que tu cria uma ecologia no ambiente. Tem as fezes desses animais, tem o que eles comem e os que eles ciscam. Agora imagina num terreiro ou num gramado onde você está, enfim, passar uma aranha ou passar uma barata ou qualquer coisa assim. As galinhas não deixam esse bicho andar meia dúzia de metros e comem. Cobra a mesma coisa, é muito difícil uma cobra passar por essas aves sem que elas ataquem ela, ou seja, sem que elas peguem ela. Assim como o gato, por exemplo, né? Um gato é comum, às vezes o gato mata a cobra aqui e traz para dar de presente quando ele não está com fome. Não sei se vocês sabem disso, o animal presenteia a gente com isso, né? E às vezes também ele pega a cobra e fica um tempo brincando, porque ele treina como é que ele mata a cobra. Então, gato, certo? E aves são controladores de cobra. Outra coisa que a gente faz é plantar alho, porró, na volta da casa, próximo da casa. Ele dura mais de ano, né? E ele também espanta, o cheiro dele espanta a cobra, certo? Tinha uma outra pergunta aqui sobre o balde maluco que a gente usa, que a gente brinca, né? Que esse balde sem fundo, ele tem que ter tampa. Por quê? Porque senão você não consegue... começa a dar cheiro e começa a juntar mosca. A ideia é que não junte mosca, né, no balde. Então, o balde maluco tem tampa, ele não tem fundo, certo?
É... Agora, a outra pergunta é que alguém colocou palha da folha de cana como mulching, contudo, tive dificuldade no processamento da palha. Você tem alguma dica? Bom, picar ela, né? Picar com o que tu puder, com um facão. Geralmente a gente bota a cana contra um toco, contra um cepo, pega um facão e pica miúdo, né? Quanto menor tu picar, mais fácil ela vai decompor, né? E decompõe... Aqui é cana de açúcar, tá falando, né? É, não sei se é bambu, é cana-de-açúcar, eu acho, né? Se for bambu, ela demora. Se for folha de bambu, ela demora por causa que ela tem muita sílica, ela é muito dura. Mas é bom porque ela tenha bastante sílica, ou seja, essa sílica vai ter trazer dureza nas células das plantas que tu plantou, certo? Aí, outra pergunta aqui da Cimadeira. Dicas para procurar um bom terreno, né? Esse é o ponto, ou seja, o que você precisa procurar no terreno? Acesso, um bom acesso que fique fácil chegar e sair, certo? Com chuva ou sem chuva, né? Água, tem que ter água no terreno, tem que ver bem certo se tem água ou não tem, senão você vai ter que dar um jeito de conseguir água, ou com poço de bocal, né? Ou esse poço de balde, né? Ou um artesiano, certo? Ou às vezes tem alguns sítios que tem água da rede, né? Então, água e acesso em primeiro lugar, depois declive do terreno, porque os terrenos que geralmente o pessoal põe à venda, né, o que acontece? Estão pegando as fazendas, partindo em pedaço e vendendo. Eles estão vendendo, né, os lugares mais com maior declive, que não interessa, porque é mais difícil manejar, ou áreas, muitas vezes, que são APP ou reserva legal, ou seja, que tu também não pode mexer. Então tem que abrir o olho quando procurar o terreno, e a gente já passou por várias experiências dessas com alunos aqui, né? Quando for procurar o terreno, tomar pé dessa situação. Que tipo de terreno é? A parte de documentação, o acesso, água e declividade. Terreno com muito declive é difícil de manejar. Aqui a Deusa Lacerda diz que chegou atrasada, não sabe para que serve o balde maluco. A gente usa o balde maluco para o seguinte: às vezes a pessoa mora num espaço pequeno, né, e quer ter uma hortinha e não tem tempo de fazer composto, ou não tem onde fazer, ou não sabe muito como fazer. Você pega um balde, tira o fundo dele, ele tem que ter tampa, tira o fundo dele, você crava no meio do terreno, no canteiro, encosta ele no canteiro, só encosta ele no chão, larga ele no chão, em cima do canteiro, e aí você bota os dejetos da cozinha ali dentro e tampa de novo. Né? O bom é que tenha 4 ou 5 baldes, porque quando aquele enche, né, você tampa ele, deixa ele e vai para o próximo balde. Quando tu chegar no último, aí o primeiro a matéria orgânica já foi decomposta pela microvida do terreno. Baldes aí de 10 litros, 15 litros, 20 litros por aí, não menos que isso. Né? Então o balde maluco serve para isso, ou seja, tu vai fazer uma compostagem direta em cima do terreno, em cima do canteiro, todos os resíduos da cozinha vão decompor direto no canteiro, e isso fertiliza muito o solo. O chorume que sai do composto já está processando ali, enfim. Depois que terminou aquele ciclo ali, em torno de 30 dias, tu esparrama aquele material e planta algumas mudas ali, você faz solo assim, a gente fez muita terra assim, né? Capim-cidreira, se a folha do capim-cidreira é bom para botar no canteiro, eu acho que a pergunta é essa, com certeza, imagina, é maravilhoso, né? Aí estão perguntando com as caixas que a gente faz para a horta, se precisa drenagem. Não, porque o terreno mesmo vai drenar, você vai botar a caixa não tem fundo, vai botar o matéria orgânica dentro, a gente quando tem galhos e folhas bota no fundo, começa a botar matéria orgânica, e aí a drenagem é feita no próprio solo, vai mesmo para o próprio solo, né? Aí tem a pergunta do Matias, qual é os cuidados com a galinha de Angola, se precisa abrigar à noite? Se tem muito predador no lugar, pode ser, mas a galinha de Angola ela é muito silvestre. A tendência da galinha de Angola é dormir nas árvores, né? E fazer ninho esparramado por tudo que é lugar. Inclusive ela tem um voo
de ave silvestre, ou seja, ela não faz um movimento como o avião, né, que vai, ou como a galinha que tenta voar correndo para depois levantar voo. A galinha de Angola levanta voo como um helicóptero, dá um pulo para cima e tem essa habilidade, vamos dizer assim, de escapar dos predadores dessa forma, né? Mas ela é um animal bem rústico, você pode ter ela sem ter abrigo, né? Ela solta no terreno. O pessoal que trabalha com erva mate, não sei se tem alguém que trabalha com erva mate que esteja assistindo, deve usar a galinha de Angola porque ela controla a lagarta que dá na ervateira, certo? Assim como tantas outras coisas, né? Pessoal que tem lesma no canteiro, não sei quanta coisa, tudo isso tu controla com aves, certo? Então a galinha de Angola eu já peguei uma um tempo atrás que tinha uma cobra, mais ou menos uns 2 palmos e pouco de comprimento dentro do papo, né? Ou seja, tá com um papo enorme, assim, era uma cobra dentro do papo. Então esses bichos controlam cobra, né? Por isso que é importante o que a gente fala de você ir criando essa ecologia do lugar, né? Ou seja, os animais fazem parte de um sistema, porque na natureza tem esses animais. Acontece que às vezes com a presença do homem afasta, né? Motosserra, barulho, não sei quanta coisa, isso afasta os animais, né? Então os animais domésticos estão mais acostumados com essa rotina, mais acostumados com esse movimento, então a gente tem por hábito ter os animais. Então aqui a gente tem peru, tem ganso, tem marreco, tem pato, né? E os animais todos têm funções no lugar, né? Principalmente esses controles. Então nós muito difícil, por exemplo, encontrar no terreno aranha ou cobra ou barata ou coisa desse tipo. Rato as galinhas pegam às vezes também. E os gatos também fazem um controle maravilhoso, né? Na região que a gente está aqui tem muitos aras. Os principais áreas de criação do Brasil estão aqui. Depois os potros vão para São Paulo para o treinamento, para corrida, etc. Aras de puro sangue inglês. E teve um determinado aras que não queriam ter gato porque achavam que os gatos iam espantar os animais e era difícil e tinha cavalo de muito valor, de repente um gato assusta, etc. Essas ideias, né? Bom, o que aconteceu? Houve uma infestação de rato no aras, porque tu imagina, esses cavalos comem aveia, cenoura e vários outros tipos de ração e feno e alfafa, tudo isso é alimento para rato, milho. Né? Então o que acontece? Eles tiveram que introduzir de novo os gatos para poder controlar os ratos, porque quem controla rato é gato. Né? Então a gente tem 3 gatos pretos aqui, né? Para dar bastante sorte. E eles controlam os ratos. Às vezes tem rato, às vezes tem uma fase que tem mais, às vezes tem uma fase que tem menos. A gente também põe ratoeira, nunca põe veneno, obviamente por causa dos gatos, né? E então tudo isso faz parte do que eu estou falando dessa ecologia. Eu preciso criar uma ecologia no lugar para criar uma certa estabilidade, né? Aí outra pergunta é como achar uma nascente? Bom, tem algumas formas de fazer que é olhando no terreno, a gente fala da leitura da paisagem, lendo o terreno eu posso ver alguma vegetação que está mais verde, algum lugar que está mais úmido, tem algumas plantas que indicam que tem água embaixo, né? Dependendo do bioma que você está, porque o país é bem grande, né? Tem 6 biomas diferentes. Mas outra forma de achar é com a vara, às vezes vara de marmelo, vara macia, pequena. Tem pessoas que têm habilidade de fazer isso. Você procura na sua região, né, aquelas pessoas que sabem achar água com a vara. Embora o pessoal ache que isso é uma coisa, um mito ou uma fantasia, isso é um fato. Né? A radiestesia é muito estudada, principalmente na Alemanha, várias pessoas têm essa habilidade. Outra forma de fazer, além de usar forquilha de varinha, é pegar 2 raios de bicicleta, pega uma carga de caneta, dessas canetas Bic, a capinha da caneta, tira a carga de dentro, enfia na caneta o aro da bicicleta, dobra aqui na ponta, e aí então ele vai girar, certo? Vai ficar uma anteninha assim, né? Vai ficar um L, né? Aí você pega esses 2, bota o dedo em cima, apoia lentamente o dedo em cima, né? Macio assim, sem apertar, caminha no terreno, e tu vai ver que em algum momento esses aros se fecham. Certo? Quando eles se fecham, é que tem água ali. Claro, isso tem que praticar. Não é todo mundo que tem essa habilidade, não é com todas as pessoas que movimenta isso, mas é uma forma de achar água, é essa, né? Entre outras formas, né?
Aqui o pessoal perguntando que quer uma ferramenta que nem a nossa para fofar a terra, que é o subsolador manual. Entra em contato pelo meu WhatsApp, consegue aí, ou por e-mail, manda uma mensagem que eu vou ver como é que a gente resolve isso. É que subiu muito ferro, nós estávamos fazendo alguns, vendemos, certo? Só que agora o ferro foi um preço absurdo, nós vamos recalcular para ver como é que a gente vai conseguir vender por um preço que seja pagável para as pessoas também, tá bem? Aqui a pessoa perguntando como é que ela pode ir para o campo se ele é totalmente urbana. Bom, a pessoa entra numa universidade, 5 anos depois vira médico. Né? Entra numa universidade, alguns anos depois sai engenheiro, construindo ponte. Né? Espero que não caia. Mas então o que acontece? É o que a gente diz, né, no curso, é o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é informação. Ou seja, o que tu quer fazer no campo. Esse é o pensamento. Eu tenho que ver o que eu quero fazer lá. Certo? Eu penso em criar aves, eu penso em plantar flores, eu penso em plantar maracujá, eu penso em sei lá o quê, né? Ou seja, então tem que ter um pouco esse o quê mais ou menos focado. 1, 2, 3 coisas você tem que definir. Por quê? Porque aí tu começa a correr atrás disso. Ou seja, eu penso fazer tal coisa, ou eu não penso fazer nada, eu quero ir e simplesmente viver, né, uma outra renda, mas quero morar no campo. Também é um pensamento, mas eu tenho que ter claro o que eu quero fazer. Por quê? Porque no momento que eu defino as coisas começam a ir dentro dessa linha de raciocínio. E aí você vai começar a entrar em contato com outras pessoas, com a informação que tu está buscando, se é plantar isso, se é plantar aquilo, ou criar aquilo outro, e à medida que tu vai te informando com isso, tem toda uma, vamos dizer assim, uma conspiração também do universo a se aproximar às coisas que você quer, certo? As pessoas se aproximam por relação, ou seja, né, por afinidades, né? Assim como tu vai te aproximar por afinidade no campo, né, outras pessoas que estão nesse processo também. Por isso que a gente cria os grupos durante o curso. Grupo no Instagram, grupo no Facebook, no Instagram, por quê? Porque tem muita gente que tem terra, né, e não tem uma parceria, outras pessoas estão procurando um lugar e não tem terra, outros têm um sonho de fazer, enfim, tem de todo tipo de coisa, né? Ou pessoas que estão com sítio, estão querendo ampliar um serviço, N coisas, N situações, né? E também é interessante as pessoas saberem que, assim, eu conheço gente que tem terra há anos, que é herdeiro de terras e não vai morar no campo, não consegue, por algum motivo. E tem outras pessoas que o dia que decide, 2 meses depois, 1 mês depois, já está morando lá. Né? Então a questão toda muito está na decisão interna do que fazer. Né? Bom, a pessoa urbana, eu não entendo nada disso, certo? Você pode começar a aprender. Assim como a gente aprende a fazer tanta coisa, certo? Eu não tinha a menor ideia de lidar com computadores e com aula online, com nada disso. De repente houve uma necessidade em função de toda a crise, eu comecei a aprender e estou aqui fazendo isso. Então eu acho que a gente tem que ter um objetivo claro do que quer fazer e partir para isso e aprender a fazer. Tem muita gente, certo, que há pouco tempo atrás morava na cidade e agora está morando no campo, né? E fazendo N coisas no campo, porque tem 1000 coisas que você pode fazer, né? Então aí eu acho que começa a pessoa a pesquisar no Instagram e etc, né? A Tati, a minha mulher, é um exemplo disso. Era uma pessoa que vivia do teatro, trabalhou 14 anos, montou uma companhia de teatro, não saiu da cidade porque estava dando tudo errado, muito pelo contrário, a companhia de teatro dela dava muito certo, dava muito bem, ela aprovou vários projetos, estava rodando muito bem, mas ela não queria mais aquilo, ela queria morar no campo. Aí começou a comprar uns livros, começou a estudar alho, cebola, como é que planta batata, como é que planta não sei o quê. Foi para o interior primeiro, saiu da capital, foi para o interior primeiro, e foi indo, acabou que a gente se conheceu, e ela está morando no campo aqui, resolveu fazer curso de agronomia, depois de ter feito desenho industrial, estudou agronomia e hoje estudou biodinâmica, ou seja, se dedica nisso, planta, colhe, uma pessoa, hoje tu olha, uma pessoa rural, tá envolvida com isso, aqui com o cavalo, com as aves, com tudo, plantando, colhendo, fazendo tudo. Então as pessoas aprendem, tudo se aprende, né? Então é uma questão da gente definir o que quer fazer, por isso que o importante é definir, ver o que gosta de fazer, né? Eu fui no sítio de um amigo e ele cria peixe, então, né, começa a estudar sobre peixe, né? E outra coisa, entender que a gente tem que estar pronto para as frustrações também, né? Eu já tentei fazer várias coisas que não deram certo.
né? E as coisas que não deram certo me foram um experimento, uma experiência para eu fazer as coisas que deram, né? Perdão, várias coisas que deram errado. E essas coisas que deram errado me deram uma experiência para fazer as coisas mais certas. Então, né, é uma questão de decidir, né? Decidir. E primeira coisa que a gente fala, informação organizada é recurso. Né? Por isso que a gente está trabalhando os cursos. Para quê? Para que a pessoa organize a informação dela. Então nós vamos trabalhando no curso um passo a passo para que ela vá juntando isso. Né? Agora toda noite eu vou fazer as lives aqui sobre essas dúvidas todas e vou trazer algumas pessoas que já passaram por esse processo, que eram alunos e que foram para o campo para contar para vocês. Porque tem pessoas de todas as áreas. Né? Médico, artista, professor, bancário, de tudo. É uma lista. Ou seja, são 2.000 pessoas. Né? Então, tem uma infinidade de pessoas que estão, assim, decidiram aquilo e foram atrás de fazer. Né? Mas é isso. Melhor capim para pastagem de carneiro. A gente chama aqui ovelha, né? No sul do Brasil. Né? O pessoal da Paraná para cima chama carneiro as ovelhas. Né? Carneiro para nós é o macho. Né? Bom, isso também vai depender muito do bioma que tu tá. A ovelha gosta de pasto baixo. Certo? E o pessoal às vezes tem uma tendência em deixar os pastos tudo alto, às vezes até para vaca é ruim a braquiária muito alta, certo? Porque o pasto novo é que está com muita energia, então de preferência pegue pasto baixo. E se não tiver baixo, você tenta roçar, deixa pastos aí de 10, 15 centímetros de altura, porque a ovelha come melhor assim, o pasto baixo. Agora, o capim, é que nós aqui tudo é nativo, o pasto é nativo aqui, né? Alguma coisa a gente põe no inverno agora, por exemplo, como azevém, aveia, né? Para fazer pasto para o gado, né? Então teria que ver no lugar que tu tá o que é melhor para a região que tu tá, porque o país é muito grande, como eu disse, né? Para saber. A Zaida diz que já fez o balde maluco, que eu estou conseguindo ler aqui. Ó, a Josi diz: oi Tati, as aulas de vocês já permitiram que vários canteiros surgissem aqui no gramado de casa, todo dia tem colheita agora. É isso, e às vezes a pessoa tem um gramado, né? O Bill Mollison, criador da permacultura, fala o seguinte, que hoje no mundo, no planeta, se gasta mais energia de combustível fóssil roçando grama do que produzindo alimento, né? Porque a maioria das pessoas tem um gramado e não tem uma horta, né? As estradas das vias todas que a gente circula por aí são roçadas com isso tudo, né? Então, em vez de estar plantando grama, você planta comida, né? Que é o que ela está colocando. Então, tinha um gramado, agora o gramado virou produção de alimento e tu não tem que estar roçando grama, né? É meio a gente brinca que a permacultura é a cultura do óbvio, né? Aqui a pergunta do Rivaldo. Se o balde maluco não gera gás por conta do dejeto, toda a fermentação gera gás. Né? Tem um mito aí, outro dia eu vou fazer uma live só sobre isso, sobre a questão do pum das vacas e a geração do metano, etc, etc. Eu vou falar um dia sobre isso, vou trazer dados para vocês aqui, vou falar sobre isso, né? Porque tem uma coisa que não está muito verdadeira nisso aí. A maior geração de metano que nós temos são as cidades. As cidades geram horrores de metano. Por quê? Por causa do lixo orgânico, que foi exatamente o que eu falei agora, né? Então o resíduo todo de vocês da cozinha que está indo para o lixão, certo? Fermenta, isso gera um monte de gás, vocês devem saber. Se você crava um cano lá no lixão, certo? Sai na outra ponta, sai gás, tanto que os caras aquecem comida, o pessoal que trabalha nos lixões dessa forma, né? Agora, o que está gerando de gás de um balde ali é uma coisa ínfima, ou seja, o ambiente absorve, né? Essa coisa do metano das vacas, o problema é quando são confinamentos de grande escala, que você tem uma concentração de animais num ponto só. Mas aí, num outro dia eu quero falar sobre isso, que aí eu vou entrar mais a fundo e colocar alguns dados sobre essa questão toda. Agora, que toda a fermentação, né, do lixo orgânico, um composto, tudo isso gera gás. Sempre gera, algum pouco de gás gera. Mas esse sistema que a gente está falando, ele é uma fermentação a frio, certo? Porque no balde não chega a aquecer o material. Ele é decomposto pela microvida ali, não é que nenhum composto que aí processa, etc, etc. Mas tudo gera algum gás, né? Se o capim citronela serve para fazer cobertura, se você tem bastante, é excelente, serve sim. A água do ar-condicionado, para aguar algumas coisas, o problema é que não tem, é uma água destilada, é uma água com poucos minerais, né? O bom era se passasse, por exemplo, por uma rocha, alguma coisa assim, né?
A fundura da cova para a bananeira. A bananeira tem uma raiz muito superficial, pode ser uma cova aí de uns 30, 40 centímetros no máximo, tá bom, né? Aí outra pergunta é se o formato da criação mandala com galinhas funciona. Sim, funciona. Isso tudo partiu também de um curso de permacultura que houve lá atrás, né? Que é essa coisa dos consórcios de animais com plantas. Na Amazônia a gente fez uma mandala com peixe no centro. Você pode fazer com vaca no centro, com ovelha no centro, enfim, tudo faz parte do mesmo desenho do que eu estou colocando. Eu aproveito os dejetos dos animais para usar na horta. Na Amazônia, como tinha muito peixe, a gente fez um trabalho com um lago no centro, onde o centro então é peixe, né? E uma mandala ao redor, né? Ver se eu vejo aqui. Aqui uma pergunta da Miriam. Em 1.000 metros quadrados de terra, que se poderia plantar que não tenha que cuidar sempre? Frutífera, é o mais fácil, porque ela vai ter o período que você vai podar e depois o período que ela vai dar frutos e você tem um cuidado menor do que uma horta, por exemplo, que é um cuidado maior, né? E as frutíferas vão necessitar de menos água, né? Aqui é Saavedra, pergunta se as galinhas de Angola combatem formigas. Sim. Tanto que, por exemplo, quem é do campo sabe, quando arma para chover, né, é bem comum tu ver as formigas aumentarem o ritmo delas, né, carregando folha, porque elas carregam um monte de material para o formigueiro, porque às vezes pode chover alguns dias e elas podem ficar sem alimento para o fungo que elas nutrem lá dentro. E outra que elas começam a tapar várias entradas que pode escorrer água para dentro do formigueiro. Então há uma debandada de formiga para dentro do formigueiro e cria uma linha de formiga no trajeto delas, na estradinha delas. E aí é comum tu ver galinha de Angola correndo nessas linhas, voando assim com as asas para um lado e para o outro, comendo as formigas. Elas comem uma quantidade enorme de formiga nesse momento, certo? Ou seja, então ela é um controlador de formiga, a galinha de Angola, certo? Bastante importante. Então, quando começou a colonização no Brasil, foi comum nas caravelas virem as galinhas de Angola, tanto que o nome é de Angola porque vieram de Angola, né? O tofraco. Então o que acontece? Depois entrou toda essa lógica da criação das aves comerciais, de raça definida, né, essa coisa toda da academia entrando com tudo isso, e as grandes corporações, e se foi reduzindo a criação de galinha de Angola, e aí a formiga começou a aumentar, né? Tanto que a gente tem hoje muito mais formiga do que tinha, certo? Porque nós perdemos esse elo aí, perdemos essa coisa da galinha de Angola. Então um bom controlador de formiga é a galinha de Angola. O outro controlador de formiga nativo é o tatu, ou a mulita, que também foi dizimado por causa dos venenos, etc, né? Então houve uma redução do tatu, uma redução das galinhas de Angola, que embora não fosse nativa, se adaptou muito bem aqui, e com isso aumentou a produção de formiga, a multiplicação de formigas, né? É isso aí. Aqui perguntando o Adler perguntando se a água do poço de lençol freático é boa fonte. Com certeza, mas sempre é bom, se for para beber, mandar fazer uma análise, né? O galinheiro está perguntando, quem trabalha aqui já fez curso de permacultura, deve ter sido aluno nosso, se o galinheiro fica na zona 1 ou na zona 2. Na zona 1, né, próximo à casa, sempre colocando no lado leste por causa do vento, né? No lado oeste, perdão, da casa por causa do vento, né, para não levar o cheiro das galinhas. Mas geralmente a gente coloca próximo da casa, né? E aqui eu controlo o predador das galinhas com o cachorro,
certo? Porque tem a galinha atacada, porque a galinha é presa, a galinha é atacada por gato do mato, por jaguatirica, por raposa, por sorro, ou seja, vários, né, animais, os pintos pequenos atacados por algumas cobras e ovos também, e lagarto, né? Então, com o que tu pode controlar? É a dica que eu sempre dou. Às vezes um cachorrinho desse tamanhozinho, você encerra ele dentro do galinheiro, é uma forma de proteger as galinhas na noite de raposa desses bichos. Só pelo cheiro do cachorro, eles já não chegam. Claro, o teu cachorro tem que ser treinado. Se o cachorro começar a atacar as galinhas, aí não adianta, né? O nosso cachorro aqui até apartam briga de galinha, briga de galo, briga de peru, de ganso. Eles têm um gene anti-briga, então eles apartam a briga de todo mundo, às vezes até dos cavalos. Eles estão muito atentos nisso, né? Então tem que treinar o cachorro para o cachorro não atacar as galinhas. O bom é pegar de novinho e já criar junto com os pintinhos, com as galinhas, aí eles ficam mansinhos com os bichos, né? Se eu estou vendendo semente agora, não temos semente para vender. Cobra cascavel, também, como é que se livra delas? Pois é, eu falei agora há pouco, né, tem que ter animais, certo? Silvestre, gato, né, galinha de Angola, né? Formigueiro gigante, como acabar com formigueiro? Bom, formiga é o seguinte... a outra pergunta aqui também, ó, como fazer com os cachorros que matam galinha? Putz, meu amigo, aí o melhor é dar o cachorro, porque é difícil fazer isso aí, né? Cachorro que mata galinha num sítio não dá para ter, né? Só que não sei que técnica tentar usar, né, para fazer o cachorro perder esse hábito, né? Ele não podia ter pego esse hábito, né? Depois que pega é difícil, né? Aqui tem um ditado aqui na fronteira do Brasil com o Uruguai que diz que cachorro que come ovelha é só matando, né? O animal pega o hábito de caçar e é difícil tu fazer ele parar, entende? Então eu aconselho dar para uma pessoa, né? Eu já fiz isso aqui, dei um cachorro porque o cachorro fazia essas coisas, né? Então eu tenho que estar fora do sistema, porque ele ensina outro. Aí cada cachorro novo que entra aprende com aquele a fazer aquilo, né? Então aí esse cachorro tem que sair fora do sistema. É que nem pessoa na sociedade que começa a encrencar, o cara bota ele preso, por isso que tem a cadeia, né? Então um cachorro assim não dá para ter, né? Melhor tirar fora, dá para alguém, começa com outro, né? E de preferência começa com um novo, acostumando ele a andar com os pintos, outra coisa, tem cachorro que ataca gato, por exemplo. Meus cachorros lambem os gatos, que meus cachorros são enormes, né? Brincam com os gatos, brincam com tudo. Eu peguei outro dia 2 marrequinhos pequenininhos que a pata abandonou, né? E que a marreca abandonou, coloquei do lado do cachorro, eu digo, agora tu cuida deles. Ele passou a tarde deitado do lado dos marrecos, né? Então tem que ter animais que contribuam contigo. O bicho que começa a comer a tua criação é tiro no pé, né? É gol contra, né? Entende? Então tem que tirar fora, né? Dá para alguém, arruma alguém para receber, né? Aqui é outra pergunta que é interessante, da Virgínia Oliveira. É viável arrendar uma chácara ou sítio? Com certeza, com certeza. A gente aconselha isso às vezes. Porque, por exemplo, agora há pouco a outra pessoa lhe perguntou, que eu não lembro o nome, se ela era urbana, se ela podia dar certo no campo. Com certeza, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem uma ideia de que é ir para o campo, como é ir para o campo, e ela vai e não se adapta, certo? Mas ela já comprou a terra, já fez isso, já fez aquilo, né? Vendeu às vezes um apartamento, uma casa, ou pegou um dinheiro que ela tinha guardado, enfim, e fez esse movimento. Então, por exemplo, tu arrenda um sítio, né? Uma terra, né? Tem vários tipos de arrendamento, né? Certo? No curso a gente fala disso também. Então, você faz uma experiência, vamos dizer assim, né? Passa um tempo arrendando, né? E outra coisa, no campo tem um detalhe, né, dos arrendamentos, que é diferente da cidade, por exemplo. Você pode pegar e, por exemplo, tem um contrato de arrendamento que é assim, você arrenda, certo? E com contrato de compra, existe isso na lei, né? E aí, se de repente, depois de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, você conseguiu juntar o dinheiro para comprar aquilo ali, né? Você vai pegar e vai comprar. E aí, os meses que tu pagou, você desconta, entendeu? No aluguel de casas não tem isso, né? Então, no campo tem essa ferramenta, vamos dizer, legal, jurídica, né? Que você arrenda,
Por exemplo, arrendou por 1 ano e meio. Aí, no que completou 1 ano e meio, você conseguiu o recurso para comprar o sítio, se a pessoa for vender, obviamente, né? Aí tu faz um contrato de compra e venda. E aí, nesse contrato, os meses que tu já pagou, tu vai descontar do total. Então, é como se tu já estivesse comprando, compreende? Vale a pena. Mesmo que seja 5 anos depois, 4 anos depois, enfim, já vale a pena, né? Bom, e a vantagem de tu arrendar, em vez de comprar direto, é que tu tens a possibilidade de experimentar, de treinar no lugar, né? Para ver se tu gosta mesmo. Ou às vezes a pessoa está decidida a ficar no campo, gostou, mas aquele lugar específico ela não gosta, como um carro, o cara compra, anda, não gosta, acha assim, compra outro. Ou morou num bairro, não gostou daquele bairro, né? Então de repente tu arrendou um sítio e aí não gostou bem, não é bem aquilo que tu quer, não é aquela região que tu quer, mas tu já está envolvido com aquilo, já está envolvido com algumas pessoas e de repente surge um outro sítio mais interessante e aí tu vai para esse outro sítio, certo? E tu não gastou naquele momento um investimento grande para aquilo, né? Pode montar uma estufa, pode fazer alguns investimentos menores, mas tu não pegou um montante inteiro para comprar a terra. É uma boa dica até, né? Eu fiz isso, por exemplo, né? Eu primeiro fui para áreas arrendadas para depois ter uma terra. E isso passaram-se mais de 20 anos, né? Eu estou no campo desde 83 e faz 20 anos a recém que eu tenho uma terra própria, né? Então já fica a dica aí para vários, né? Ó, a Maria Neuza. Boa noite, amo a roça e sou atriz de teatro. A Tati também era atriz e tinha uma companhia de teatro e está na roça agora, né? Aí Linês Schmidt, ela diz, quantas atividades na propriedade você recomenda para iniciar? Eu acho que foca em 2 ou 3, né? Por exemplo, algumas aves para você ter ovo, se você come ovo, né? Pode ser umas 10 galinhas, né? Aí plante algumas árvores de fruta, das frutas que tu mais gosta, certo? E monta uma pequena horta para comer. E aí tu fica vendo no lugar, na região que tu estás, ver que tipo de coisa é bom vender, que tipo de coisa vale vender. Por exemplo, eu fui no mercado outro dia e ouvi a conversa do rapaz da feira, conversando com outra senhora. Ele dizendo, o nosso fornecedor de couve não entregou couve, tinha pouca couve, tem que vir cedo, porque sempre falta, tem pouca. Imagina, a couve é uma planta muito fácil de produzir, fácil de produzir. Eu nem sabia que um mercado do tamanho desse que eu fui, faltava couve, porque a couve é uma planta bem comum, bem fácil, e a gente não sabe. Às vezes tu vai na cidade e de repente não tem tomatinho cereja, que é fácil de produzir, ou rabanete, ou não sei o que, tu pode produzir isso, né? Que é uma coisa mais simples e rápida. Então tem que também começar a tirar ideia, tirar preço, para ver o que pode fazer, o que falta, o que não falta, né? E alguns animais se interessam em plantar, então tem que escolher um pouco, né? Por isso que a gente fala que informação organizada é recurso. Qual é o teu primeiro recurso? Se tu não tens a terra, não tem muito recurso ainda. O recurso que tu tem é organizar a informação. Esse é o recurso. Eu preciso organizar a informação. Eu montei o projeto pioneiro de produção de sementes de hortaliças da América Latina. Eu estou num lugar que tem um ambiente, ou seja, a gente fala uma situação edafoclimática propícia para multiplicar sementes de hortaliça, porque tem frio suficiente no inverno para algumas plantas florescer. Então, ou seja, eu tenho que entender que a ecologia do lugar, o lugar onde eu estou, certo? Para ver da onde eu posso tirar um fruto daí. E o Bill Mollison, então, o criador da permacultura, ele fala que todo problema é uma outra oportunidade. Então, às vezes a cidade não tem tal coisa. O que as pessoas fazem? Aqui não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. Bom, essa é a oportunidade. Se esse lugar não tem, você vai lá e faça ter. Né? Então, veja na cidade o que não tem e tu vai e planta essas coisas, né? Pode produzir essas coisas. Por exemplo, alho poró. Por exemplo, na cidade aqui é raríssimo. Né? Então, alguns restaurantes ou padarias que querem trabalhar, comprar essa planta, tem que estar encomendando porque ninguém come, nem conhece. Né? Assim como a alcachofra, por exemplo. Então, por isso que nós plantamos alcachofra aqui. Porque se eu for depender de comprar alcachofra, uma que eu vou pagar uma fortuna, né? E outra que não tem, eu vou ter que encomendar. Então, o que a gente faz? Planta alcachofra. Então, eu posso virar a chave do jogo, né? Eu viro o jogo. Em vez de eu estou correndo atrás do que eu estou precisando, eu começo a fornecer isso, né? Certo? A formiga cortadeira, eu falei da formiga agora há pouco. Tem uma técnica
Tem uma técnica interessante para formiga, que nós já contamos isso milhares de vezes. Você pega... Primeiro entenda que a formiga vive, né, do fungo, ela come o fungo que tem dentro do formigueiro, certo? Então tem um fungo dentro do formigueiro, né? Ela alimenta esse fungo, que seria um cogumelo para nós, ela alimenta esse cogumelo e ela come o cogumelo. Porque se a formiga comesse pasto, ela era herbívora, né? Ela ia lá no campo, cortava a folhinha da tua planta e comia, não precisava levar para casa para comer depois, entende, né? Tipo delivery, não tem isso na formiga. Ela corta o pasto, encosta num fungo que ela tem lá dentro, um mega cogumelo. Esse cogumelo se alimenta desse pasto que ela carrega, dessa folhinha que ela carrega, e ela come então esse cogumelo que tem lá dentro, certo? É assim que funciona. Bom, o que se descobriu? Né? Que a laranja, quando ela cai e funga, fica aquele mofo, você compra laranja, às vezes no mercado, não dá um mofo dentro de casa, essa laranja é preciosa. Tu pega essa laranja, bota no liquidificador, tritura, certo? Bem triturada. Pega esse líquido, bota um pouco mais de água, bota numa PET, deixa um espaço de ar, fecha bem, deixa por uns 5 dias fechado. O que vai acontecer? Vai fermentar isso lá dentro. Você vai multiplicar aquele mofo que o pessoal diz, que é o fungo, ele vai se multiplicar, porque tem açúcares, etc., né? Na laranja, mais água que tu botou, enfim. Aí tu vai pegar esse líquido, vai coar, tem esse coadorzinho que a gente tem na cozinha, você coa, né? Pega esse líquido, pega aí umas 300 gramas de arroz, ou meio quilo de arroz, ou quirera, arroz quebrado, né? Pode comprar arroz quebrado, né? Bota numa baciazinha, numa bandeja e bota um pouco desse líquido que você bateu da laranja. Não vai botar de molho, nem cozinhar o arroz, vai pegar o arroz cru, ou o arroz quebrado cru, vai botar esse líquido, vai molhar esse líquido nesse grão, certo? Só molhar, não é botar de molho, nem encharcar, molha, e deixa secar bem sequinho, porque aí tu pode guardar, deixa secar no sol. Aí o que acontece? Tu vai pegar esse grão e tu vai botar no carreiro da formiga. A formiga, atraída pelo amido do grão, obviamente, que é um alimento riquíssimo, qualquer um quer, né? Tanto que a gente come, a vaca come, a galinha come, todo mundo come. Ela vai levar para o formigueiro. Só que o que acontece? Esse grão de arroz está inoculado com o fungo da laranja. E o fungo da laranja vai atacar o fungo do formigueiro, vai começar a comer o fungo do formigueiro. Ele é um limitador de crescimento do fungo do formigueiro, porque ele se alimenta do fungo do formigueiro. A natureza toda tem um ciclo perfeito. A gente aqui é fora da casinha, mas a natureza tem um equilíbrio, né? Os desequilibrados somos nós. Então o que acontece? Aí eu começo a criar uma ecologia estável. Acabar com a formiga você não acaba. A formiga tem mais de 350 milhões de anos, senão nós já teria acabado com ela, com a quantidade de veneno que a gente já botou, e não adianta, cada vez tem mais formiga, e vai ter sempre, como barata, como tudo isso. Então a barata sobreviveu à bomba atômica, né? Então esquece tu achar que tu vai acabar com isso. O que tu vai fazer? Nós vamos conviver de uma forma que tenha uma quantidade X desses insetos, todos em geral, que não virem praga. Quando é que um inseto vira praga? Quando ele começa a causar dano econômico. Aí que o nome é praga. Ou seja, praga não é esse ou aquele animal, é a quantidade desse ser em relação ao ambiente que tu estás comendo uma quantidade maior do que precisa, certo? Ou seja, dando um impacto econômico. Aí é chamada praga. Então o que tu vai fazer? Tu, com esse sistema que eu estou colocando, tu vai começar a controlar uma ecologia. Não mata tão rápido que nem o veneno? Não mata. Não vai ser tão rápido como o veneno? Também não. Só que ela vai começar a reduzir. Por quê? Porque cada formiga que caminhar no terreno vai largando esses esporos todos pelo terreno. E você acaba reduzindo a quantidade de formiga no lugar, certo? Elas continuam, certo? Mas a redução é muito grande, porque ela tem dificuldade em produzir o alimento dela, porque o ambiente todo começa a ficar contaminado com esse fungo, entende? Então aí eu fiz uma ação ecológica, entramos numa harmonia, ou seja, tu fica vivendo, eu também, mas não aumenta muito a população, que senão vai dar zebra, né? Então a gente cria um equilíbrio ecológico, certo? Dessa maneira, tá bem? E é barbada de fazer. Amanhã tu já vai numa fruteira, num lugar, pega uma laranja fungada ou duas, uma bergamota, bate no liquidificador, certo? Tritura bem triturado, com semente, com tudo, tritura tudo, certo? Pega, bota numa PET, coa, né? Bota numa PET, para poder botar na PET, vai ter que coar aquele bagaço todo, certo? Deixa um espaço de ar, porque ela vai fermentar, fecha, daí a 5 dias tu vai abrir, vai sair um gás, né? E é cheiroso.
certo? Esse líquido tu vai pegar, vai guardar, esse líquido vai usar só um pouquinho dele, né? Vai botar no grão e tu guarda esse grão de arroz inoculado como se fosse um veneno biológico. É isso, né? A gente tem guardado e fica com um cheiro agradável, né? Gergelim, estão falando aqui também, é bom também, mas esse sistema é interessante porque ele vai controlando a ecologia do lugar todo, né? Aqui, o Adriano dizendo que tem problema com o jacu grande que atacam as couves, né? Nós aqui também tem jacu, tem 6, se não me engano, 6, 7 por aí. E o que que acontece? O que que é gozado? Às vezes eles pegam um pé, o ano passado eles pegaram um pé de couve, né? Numa horta grande eles só comiam aquele pé de couve, atacavam sempre o mesmo pé de couve, né? O ano retrasado eles pegaram um pé de tomate e comeram sempre do mesmo pé de tomate. Às vezes eles não batem em todas as mudas, eles batem em algumas, porque os animais vêm diferente da gente, né? E às vezes é um assunto longo, né? No curso a gente trata disso, sobre a teoria da atrofobiose, explica essas questões todas. O animal às vezes percebe que uma planta tem alguma diferença, alguma coisa nutricional, e ele ataca aquela, né? Pode acontecer dele comer várias, né? Entende? Mas couve, o que que acontece? Se tem ataque de formiga e de outros animais na couve, na horta, é sinal que a horta ainda não está em equilíbrio. Geralmente são hortas que não fecharam um ciclo aí de 2 anos para 3 anos. Então, o primeiro, segundo e terceiro ano da horta, principalmente, é o ano de mais cuidado, certo? Por exemplo, a nossa horta de zona 1, a horta de beira de casa, aqui tem em torno de 400 metros quadrados, dificilmente tem formiga cortando. Já teve há anos atrás, hoje não tem mais. E os lugares novos que a gente abre, às vezes aparece formiga. Por quê? Porque o ambiente foi começando a mexer agora, não está equilibrado, depois ele equilibra. E no momento que ele equilibra, as plantas estão em equilíbrio, não são atacadas pelos insetos, né? O jacu é espantar, né? Vai espantando ele devagarinho, né? E aí tu acaba controlando um pouco. E observar se ele não está atacando algumas mudas. Porque às vezes ele ataca 3, 4 só, deixa aí então. Se ele ataca só essas, né? Ele come só essas e pronto, né? Aí tu divide um pouco a comida com eles. Então parte da horta é dele, parte é tua, né? Aqui eu tava com umas figueiras assim. O jacu atacava por cima nas figueiras, a ovelha vinha, comia a parte de baixo dos figos, sobrava metade para mim, né? Mas ainda tinha um pouco de canário ainda no meio dos figos, entende? Mas aí a gente vai dividindo um pouco para cada um, né? Não dá para querer comer tudo também, porque aí dá obesidade, né? Tudo divide com os bichos. Olha, como é o nome dela aqui? A Regina diz que combate formiga com iscas de pão embebida no vinagre. Ela está dando um porre nas formigas, né? É que nem mosquito. Mosquito tu mata com álcool. Bota álcool nessas coisinhas aí, o pessoal compra veneno. O álcool mata. Tu imagina 3, 4, 5, 10 gotículas de álcool no corpo do mosquito. Imagina o nível dele. Ele morre de bebedeira. Né? Imagina tu tomar um banho numa banheira com álcool, tu sai morto dali, né? Porque a tua pele é o maior órgão, no momento que tu tem contato com aquele álcool todo, né? É que nem esse álcool gel agora, passar só nas mãos, começar a passar muito esse troço, tem pouquinho tu fica bêbado, né? Então, fica aí a dica aqui da nossa colega aqui que está usando pão com vinagre e mata as formigas. Tem uma dica também que é ácido bórico, você compra nas farmácias ácido bórico, mistura em farinha de pão, perdão, bolinha de pão ou farinha, faz umas bolinhas e bota embaixo dos armários e coisa, isso aí controla a barata. Né? A barata vem comer pelo amido, sente o olfato do amido, o cheiro do amido, né? Ela tem um olfato, perdão, apurado, né? Sente o amido e vem comer. E aí o bórax atua no corpo dela e mata ela, né? Olha, aqui já está a Serra Vale Portas. No meu sítio tem problema com coelho do mato. Coelho do mato é a lebre, né? Que acaba com feijão de corda. Qual a solução para evitar os prejuízos? Aí o bom é cerca elétrica. Compra essa cerca elétrica para o gado, é baratinho, custa 200 e poucos pila. Bota uma cerca bem baixinha, rente ao chão, certo? E a lebre já não passa, porque ela tem umas orelhas compridas, né? Outra dica, passa num cabeleireiro desses, pega cabelo, né, de um saco plástico, não vai pegar com a mão, certo? Aí tu pega esses saquinhos plásticos com o cabelo, bota numas estacas, ata esse saquinho e fura esse saquinho, o cheiro do cabelo que a lebre tem, o cachorro tem um olfato 100 vezes mais que o nosso, e a lebre tem 100 e poucas vezes mais que nós.
Então, de longe ela sente o cheiro do cabelo, pensa que é gente, e aí afasta, né, a lebre. Ó, a Eva está dizendo que é bom dividir com os animais. É, porque senão se a gente começa a comer tudo, já viu o tamanho da barriga, se vocês estão ficando, o pessoal está ficando muito gordo. Tem que dividir um pouquinho com os bichos, né? Praticamente a gente faz um levantamento assim, praticamente a metade do que a gente produz vai para os bichos, certo? Né? Milho, a metade vai para os animais, aveia, a metade vai para ele, milho, quase tudo a metade vai para os animais, mais ou menos em torno disso. Nós estamos levantando isso, em seguida vai estar mais organizado, mas a gente mais ou menos é isso, né? Vamos ver. Ó, aqui a Gal Procha diz que batata doce, a folha da batata doce combate o fungo da formiga. Essa eu vou fazer, nunca fiz, e eu tenho batata doce, tá? Aí talvez seja uma boa dica, né? Olha, aqui a família Frelo diz que deixa um cacho de banana para os passarinhos e enche de passarinho. É verdade, né? Muita pergunta passa muito rápido, eu não consigo parar aqui para ler alguma, que eu estou tentando ler. Aqui a Silva diz que tem muito tatu, tem jeito. Bom, o tatu é bom porque o tatu controla a formiga. Não sei se é desse tatu que você está falando, o tatu grande, né? O tatu controla a formiga, né? O que é bom fazer com as moscas dentro de casa? Bota tela nas portas e nas janelas. É o mais fácil que tem. No campo, o bom é tela. Bota tela nas janelas, tela nas portas, né? E esse é o melhor controle para fazer com relação aos insetos é isso, né? Aqui a Betinha está dizendo que tem um pé de maracujá, mas nunca dá fruto. Está faltando o polinizador, que é a mamangava, aquele inseto, né? Por algum motivo não tem na tua região esse inseto. Aí tu podia polinizar com um algodão ou um cotonete numa flor e no outro, certo? Para tentar ele polinizar. Tá faltando polinizador. Pessoal, fechou 1 hora, certo? Amanhã tem mais. Então amanhã nós vamos entrevistar um grande amigo aqui com vocês, para vocês ouvirem um pouco das histórias do que eles estão fazendo no campo, tá bem? Então, amanhã de novo às 7 horas estou aqui com vocês e mais um sopão com o João. E amanhã de manhã tem um chimarrão com a Tati e o João, vocês não percam, tá bem? Um grande abraço a todos e até mais, boa sorte.